Queridos, eu digo que o Espírito Santo está nos perseguindo, está nos cercando. Temos falado às quartas-feiras, na quarta anterior, o pastor ministrou muito sobre Atos, sobre ser cheio do Espírito Santo, e essa palavra tem sido recorrente sobre nós, e que entendemos que esse é o tempo. Então, eu quero ainda meditar em Atos, aqui no capítulo 4, que segue aqui a sequência, logo após o Pentecostes, que nós conhecemos, que eles estavam reunidos, Jesus ressuscita, Jesus permanece aqueles dias com seus discípulos, então de repente ele volta, ele é assunto aos céus, ele sobe junto ao Pai, e os discípulos ficam ali aguardando em Jerusalém, o Espírito Santo vem sobre eles são cheios, e eles saem a pregar, e aí Pedro começa a pregar, pessoas são curadas, multidões entregam a vida para Jesus, 3.000, 5.000 vidas confessando Jesus como Salvador, e então tudo isso começa a gerar algo, um incômodo ali nos religiosos, nos governantes, mas principalmente nos religiosos, eles começam a se incomodar com tudo aquilo que estava acontecendo, e então é onde nós vamos ler um pouquinho aqui, entender que há momentos que na vida de todos nós vivemos isso, passamos isso. Os discípulos aqui têm a ver com o ministério, o chamado deles era pregar o evangelho, e a oposição, os religiosos queriam impedi-los de pregar o evangelho. Talvez você não tenha um chamado para ser um missionário, para ser um pastor, para ser como um apóstolo, mas com certeza todos nós somos chamados pelo Senhor para viver a vida para honrar o nome dele, amém? Todos nós temos chamado, todos nós temos um propósito na vida, e quando nós nos posicionamos com Deus para fazer algo para Ele, quando a gente se posiciona e fala assim, Senhor, eu quero viver mais correto, eu quero pecar menos, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou, e toda vez que a gente se alinha, né, vai surgir dificuldades, e não só no chamado, querido, quando você propõe no seu coração, em estabelecer uma família, estabelecer um negócio, um ministério, qualquer coisa que você vai fazer, eu quero estudar, no processo vão surgir obstáculos, vão surgir oposição, e a gente vai ter que decidir se a gente o que vai definir o nosso amanhã são os desvios que a gente vai ter que fazer para evitar obstáculos, ou a gente crê que a gente está na direção certa e que a gente vai ter que passar por cima desses obstáculos. Então, eu oro e creio que o que Deus tem para nós essa noite é para alinhar o nosso coração sobre perseverança. E que a gente não viva ao acaso, que a gente não viva de acordo com a circunstância. E todos nós precisamos ter clareza de propósito. Irmão, quem não sabe o propósito de Deus para a sua vida, não vive, ele existe apenas. E o Senhor não nos criou para existir, Ele nos criou para viver para a honra e glória do seu santo nome, amém? E eu vi uma pergunta que alguém postou essa semana, e eu achei interessante, que encaixa perfeitamente nisso aqui. E ela vai lembrar que ela postou. Você vive ou você tem rotina? Né, Stephanie? Foi você que colocou? Você vive ou você tem rotina? Será que a sua agenda hoje, será o que você está fazendo hoje, você escolheu, você entende que Deus queria que você fizesse isso, ou você está fazendo porque é o que deu? É a porta que se abriu. Então, que a nossa vida ela não seja de acordo com as portas que se abrem, mas a nossa vida seja de acordo com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? E eu queria dizer que você tem poder no Senhor para insistir naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, muitas pessoas, elas começam bem. Olha, Deus, ele quer isso aqui de mim. Seja que eu vá para a igreja, seja que eu vou começar isso, que eu vou fazer, não importa o que seja. E aí você começa na caminhada. Quando surge a primeira dificuldade, o que você faz? Você insiste porque você tem convicção de que foi Deus que te chamou? Ou você já desiste, ou você muda a direção? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E os discípulos, eles tinham uma ordem, uma direção de Deus, que era pregar o evangelho. A direção, o que Jesus falou para eles, é que eles fossem pregar o evangelho. Quando Jesus foi crucificado, morreu, os discípulos já se dispersaram. E lembra que nós temos falado disso há semanas. Eu lembro que recentemente eu preguei sobre o caminho de Emaús. Nós temos falado do Espírito Santo, nós estamos em Atos.
E nós até recebemos uma palavra aqui que nós vamos continuar escrevendo Atos. Então, nós chegamos num ponto que os discípulos, Jesus já ressuscitou, apareceu a eles e confirmou o chamado deles. Não é isso mesmo que vocês vão fazer, mas fique tranquilo que eu vou capacitar vocês, o Espírito Santo vai vir, vai fortalecer vocês. Então eles recebem o Espírito Santo, cheio do Espírito, agora eles saem a pregar o Evangelho, e aí eles têm a primeira dificuldade. Homens que se levantam contra eles, e vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 16, do 16 ao 18. Assim que eles começam, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão na direção clara que Jesus deu para eles, fazendo aquilo que eles foram chamados, que eles estavam preparados para fazer, mas logo de início eles foram capturados, eles foram presos, eles foram impedidos literalmente. E esses homens soltam eles são soltos na sequência, e aí então, aqueles que os prendiam, eles têm um questionamento. Capítulo 4 de Atos, versículo 16. Que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha só que interessante. Eles saem ali do cenáculo, saem do lugar de onde estão cheios, eles vão para as ruas, começam a pregar, as pessoas começam a se converter, os enfermos são curados, e os religiosos os prendem, e aí liberam eles com medo de que o povo viesse contra eles, e eles falam assim: a gente precisa fazer alguma coisa para eles parar de pregar. E eles falam assim: não dá para negar que o milagre aconteceu de verdade, mas isso não pode continuar acontecendo. Querido, não dá para negar a obra que Deus fez na minha vida e na sua vida. Ninguém pode negar quão poderoso Jesus é e quão poderoso Ele faz, coisas maravilhosas Ele faz na vida de alguém, amém? Então você não consegue conter o mover, você não consegue conter o agir e nem o poder de Jesus. Mas se a gente impedir você de falar, isso não vai se espalhar por lugar nenhum, vai ficar só aí. Então, esses homens, eles falam assim: olha, a gente não pode matá-los, porque senão pode ser que eles se revoltem contra nós, a multidão, mas se a gente fazer eles se calarem, está resolvido. Você entende que o mundo, o diabo, quem não gosta de você, quer te calar? Não pode negar o que Deus faz na sua vida, mas quer impedir de que você transmita isso para outras pessoas. Então, Jesus já havia nos alertado sobre isso. Olha o que ele diz lá em João 15, 18. E sempre vai haver essa resistência. João 15, 18. Fala assim, Jesus dizendo: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Gente, o mundo nos odeia, amém? O mundo só vai nos amar se nós fizermos aquilo que o mundo quer que a gente faça. Então entenda que toda vez que nos levantamos em nome do Senhor para fazer qualquer coisa, por exemplo, se você quer começar um negócio, e você quer esse negócio para você simplesmente ficar rico e usufruir de tudo aquilo que o mundo pode te oferecer de bom, ok. Agora, se você quer fazer um negócio, você quer estabelecer um comércio para glorificar a Deus, para abençoar vidas, para abençoar a obra dele, você vai ter resistência. Se você, jovem, se levantar para fazer a vontade do seu coração e fazer aquilo que o mundo lá espera que você faça, você vai ser, aplaudido, vai ser convidado para estar em todas as festas, todo mundo vai querer você perto. Mas o dia que você decide santificar a sua vida e fazer com que a tua vida seja para a honra e glória do Senhor, vai se levantar oposição contra você. O dia que a igreja se levanta
para fazer aquilo que o coração das pessoas desejam, ela vai se encher, ela vai se alegrar, as pessoas vão aplaudir, as pessoas vão estar ali felizes. Mas o dia que se levanta a igreja para apontar o pecado, para pregar sobre santidade, o evangelho de verdade, irmão, vai ter oposição e resistência. Então, tudo na vida que a gente faz, não tem só a ver com o ministério. Qualquer coisa que você estabelece em nome de Jesus, Jesus disse, o mundo te odeia. Vai ter resistência. A questão, que isso não é novidade para ninguém, é o seguinte: quando essa resistência se levanta, o que nós fazemos? Nós recuamos ou nós seguimos em frente? E isso que eu vou falar aqui é muito importante, porque sem a gente saber, ou sem a gente querer, a gente pode estar indo contra Deus. Entenda, quando estamos fazendo a vontade de Deus, há resistência. Amém? Então, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, há resistência. Mas quando paramos de fazer a vontade de Deus, somos nós que estamos resistindo a Ele. Está entendendo? Quando eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou encontrar resistência. Quando eu viro as costas e deixo de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, é eu que estou resistindo ao Espírito Santo. Tanto que Paulo, no capítulo 7 aqui de Atos, ele vai dizer assim: povo rebelde, versículo 51, Atos 7, 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então entenda o seguinte: sempre vai haver resistência. Ou vai haver resistência contra mim, que estou indo em direção àquilo que Deus quer, ou eu vou estar resistindo ao Espírito Santo, indo para o lado contrário que Ele me chamou para ir. Então nós escolhemos, ou eu resisto, ou eu sou resistência. Ou eu sigo em direção àquilo que Deus tem, ou eu que vou estar resistindo ao Espírito Santo. Agora, por isso dessa frase, abale ou seja abalado. Por isso que hoje essa palavra tem que bater forte na sua mente. Você não é uma coisa ou outra, não tem em cima do muro. Ou você abala, ou você vai ser abalado. Baseado no que a gente se posiciona diante de Deus, ou a gente vai gerar conflito, ou a gente vai sofrer. Vai sofrer esse conflito. Então, vamos ao texto que a gente vai ler no capítulo 4, agora no versículo 23. Então, o que acontece? Atos capítulo 4, versículo 23. Eles começam a pregar, eles são presos, aí eles são soltos, e há uma palavra dizendo para eles não pregarem. Então, como que os discípulos vão lidar com essa situação? Das ameaças, e outra, gente, sabendo que Jesus também foi alertado para não falar aquilo que ele falava, e Jesus ele não obedeceu, ele foi preso, né, foi julgado, condenado, crucificado e morto. E agora os discípulos estão indo pelo mesmo caminho. Diante das ameaças e correndo o risco de sofrer aquilo que Jesus sofreu, o que eles fizeram? Vamos aqui ao versículo 23, então, de Atos capítulo 4. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por seu nome, por meio do seu nome.
e do seu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Então, pelo que nós lemos, você já percebeu qual foi a atitude deles. Eles não recuaram. Eles não voltaram atrás. E o que eles estavam sofrendo era muito mais do que eu e você. Ninguém aqui foi ameaçado de morte. Irmão, imagina o dia, e esse dia vai chegar, e que for anunciado nos carros de som na rua, pela televisão, dizendo assim, ó, aquele que declarar o nome de Jesus, ele vai morrer. E aí nós temos culto de domingo, eu quero ver quem é que vai ter coragem de vir adorar o Senhor na igreja. Sabendo que você pode nem chegar aqui, porque no meio do caminho você pode tomar um tiro porque você está indo para a igreja. Ou alguém vai te parar no meio do caminho e vai te perguntar, e aí, você vai para onde? Você fala assim, eu vou para a igreja. Aí a pessoa te fala, você tem a opção, ou você nega Jesus agora e volta para sua casa e vai assistir Netflix, ou você nem chega na igreja porque você vai morrer aqui mesmo. Qual vai ser a sua opção? Mas ele não vai falar isso só para você, ele vai fazer isso com uma arma apontada para a cabeça do seu filho. Parece algo tão distante de nós, mas não é, querido. Isso é a realidade de cristãos hoje. Isso é a realidade de pessoas que vivem hoje. E talvez a gente nunca venha passar por isso. Mas qual é o nível da nossa persistência em relação àquilo que o Senhor nos chamou? E a gente não precisa ir tanto. Não estamos falando de morrer, a gente está falando do simples fato de permanecer no Senhor. De honrar a nossa aliança com Ele. E os discípulos, a ameaça era essa. Se vocês continuarem, vocês vão morrer. E aí, qual foi a atitude deles? Vamos analisar isso que a gente leu. Aqui no versículo 23, diz assim, quando eles foram soltos. Olha só, começa dizendo, quando eles foram soltos, eles então tinham que tomar a decisão. Porque quando eles estavam presos, eles estavam na mão daqueles que os aprisionaram. E deixa eu te falar uma coisa. Só é livre para decidir aquele que não é prisioneiro. Sabia disso? Porque o escravo, ele não tem poder de decisão. Você sabe que tem pessoas hoje que elas estão, por exemplo, nas drogas. Se você perguntar para ela se ela quer parar de usar droga, o que ela vai falar? Ela vai falar que quer. Mas ela tem forças? Ela não consegue. Por quê? Porque ela é escrava. Ela não tem poder de decisão. Tem pessoas que são escravos da prostituição. Ela chora todos os dias. Todos os dias nem é muito. Diz e quando ela chora, eu quero sair dessa vida. Mas ela não consegue. Por quê? Porque é escrava. Só tem poder para decidir quem é liberto. Então tem pessoas, irmão, que às vezes a gente julga, olha lá, não quer nada. Não é que ela não quer, ela não tem força. O que ela precisa? Ser resgatada. Quem é que faz isso? Jesus. Nós já falamos sobre isso. Ele foi lá e nos resgatou do reino das trevas, nos transportou. E lembra quando eu falei isso, que ele não só tirou. Imagina que existe um presídio, uma imagem mais clara, um presídio. Imagina que Jesus entrou lá no presídio, abriu a cela. Ele não só abriu a cela, o que ele fez? Colocou a gente na onde? No ombro e tirou de dentro da prisão. Foi exatamente quando os apóstolos estavam presos, não foi? Essas cadeias se abriram, tinha um homem lá. Esse homem saiu, eles seguiram esse homem. Quando eles estavam na cidade, o homem sumiu. Porque ele não só libertou, ele resgatou, ele transportou. Então, eu e você só estamos na presença de Deus porque Ele nos libertou e nos resgatou e nos colocou num lugar, uma posição que a gente tem capacidade para decidir. Tem muitas pessoas que elas estão tão escravizadas que elas não têm poder de decisão. Por isso que fala assim, quando foram soltos. Porque o que eles fizeram? Eles deram uma pressão neles, falaram assim, se vocês pregarem, vocês vão morrer.
Então eles tinham que decidir se eles continuavam pregando ou não. Então por isso que quando eles foram soltos, que eles tinham que decidir. Enquanto você não for liberto, você não tem poder de decisão. Mas o dia que somos libertos, o Senhor nos dá capacidade para decidir. Agora, decidir o quê? Eu posso ser liberto, ser transportado e estar no lugar que agora eu posso decidir. Inclusive se eu quero voltar a ser escravo. Ah, pastor, mas é possível alguém que já entregou sua vida para Jesus, ele voltar para o mundo? Oxi, é muito possível. Olha o que diz aqui Paulo em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1, Paulo está dizendo assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da... Então não é o fato de eu ter sido liberto que me garante que a minha vida inteira eu vou estar em liberdade. Eu tenho que vigiar. O encontro é algo maravilhoso. No encontro, irmão, sabe aquele... Você já pegou para fazer faxina em casa? Que não é aquela limpeza só onde o santo vê. Já viu onde o santo passa, que falava, né? É só nos corredores, onde bate olho assim, né? Não, faxina mesmo. Você já fez faxina em criança? Para lavar atrás da orelha, sabe aquelas faxinas assim em criança mesmo? Então, o encontro é isso, mas não deixa um cantinho ali. Você sai de lá assim, é igual aqueles banho turco, já viu o banho turco? O cara fica dentro de um negócio quente, o cara bate, esfrega um pano assim, que sai até aquelas peles mortas assim, ó. O encontro é assim, ó, você sai novinho, liberto, livre. Agora você tem que decidir todo dia se você vai permanecer livre ou se você tornar-se escravo. O negócio é que muita gente é liberta e continua morando do lado da prisão. Sabe? Tira lá e todo dia passa na frente da cadeia e dá uma saudade. Então, só quem é solto, quem é liberto, tem poder para decidir. E eles tinham que decidir. Fazer aquilo que o inimigo ou a oposição estava pedindo, ou eles sigam em direção a Deus. Você tem que decidir todo dia se você vai se entregar à depressão, se você vai se entregar às palavras de acusação contra a sua vida, se você vai ceder à desistência, ou se você vai permanecer naquilo que Deus te chamou. Não só você, eu também, todos os dias tem que decidir isso. Aquele que não decide é porque já é escravo, amém? Olha que Deus maravilhoso, como Ele é bom. Ele nos liberta e Ele poderia nos escravizar, tirando inclusive o poder de decisão, mas Ele nos deixa livres para a escolha. Porque Ele não quer que a gente caminhe por medo, Ele quer que a gente caminhe por amor. É igual a você, esposa. Você casou e dorme todo dia com a arma embaixo do travesseiro, e todo dia que o marido sai, você põe a arma na cara dele e fala assim: sei que não volta não. É assim que funciona o seu relacionamento? Não. Ele volta porque ele te ama, ele volta porque ele ama a sua casa, ama os filhos, você volta porque você ama. Mas é uma decisão todos os dias. Deus, Ele não quer que você venha aqui só porque você está precisando. Deus não quer que você venha aqui porque você está com medo do inferno. Deus, Ele quer que você venha aqui porque você tem saudade dEle. Deus, Ele quer que você venha aqui porque você o ama. Deus, Ele quer que você venha aqui porque você quer ter um tempo de comunhão com Ele. É por isso que nós estamos na presença, porque nós o amamos. Então, aqui o texto começa assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. A minha pergunta hoje para o seu coração é assim: o que estão te dizendo? E quando eu digo o que estão te dizendo, não é uma pessoa especificamente. Neste momento, na sua vida, para onde a vida está mostrando? Qual que é o entendimento? Qual que é a direção agora que você está tendo? Talvez, eu vou ter que abrir mão mesmo, não tem jeito, eu vou ter... Então, quem é que está dizendo isso? É a circunstância? Ou é isso que Deus falou para você? Se Deus disse isso, permaneça naquilo que Deus disse, amém? Agora, se é só a ocasião que está te mostrando isso, cuidado. Então, eles foram... E
contaram aos companheiros. Quem que são os companheiros? Outros discípulos, a igreja. O que eles tinham dito? Então, às vezes, falta para a gente conselheiros. Falta pessoas que a gente venha compartilhar. Tem pessoas que sofrem tão sozinhas, irmão. Tem pessoas que estão ali na mente dela sendo martelado, e ela não tem com quem compartilhar. Nós precisamos ter companheiros, amém? Vamos para o versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nelas há. Mas o que eu quero destacar aqui é que da mesma maneira que eles compartilharam, tem pessoas que ouviram. E qual foi a reação daqueles que ouviram? Qual foi a reação daqueles que ouviram? Gente, arruma as malas que nós vamos, fugir. Não, a reação imediata foi o seguinte: vamos falar com Deus. Diante de situações, a tendência nossa é já tomar uma decisão. Mas isso aqui é necessário. Para primeiro para ouvir o que Deus tem para falar. É igual no relacionamento. Falou algo que me magoou. Está terminado. Faz o seguinte, pode terminar. Mas primeiro, vocês dois vão orar para saber de Deus se é isso mesmo. Né? Eu vou compartilhar, isso é uma história, eu já compartilhei muitas vezes, né? Do meu relacionamento com a pastora, uma experiência que a gente teve, e ela vale para hoje. Em um momento, né, do nosso casamento, em relação ao chamado, Deus falou que Ele queria ter um relacionamento com ela, e que Ele queria falar com ela em relação ao chamado. Que não era para me convencê-la daquilo que eu queria, mas era que Deus convencesse. Deus queria convencê-la. Por quê? Porque se em algum momento tivesse alguma situação no meio do caminho, ela poderia me culpar porque era eu que tinha convencido ela, não o Senhor. Mas se Ele falasse com ela, quando ela tivesse que voltar atrás, ela ia ter que se entender com Ele, não comigo. E foi esse processo que alguns irmãos que eu já compartilhei. Então, em dado momento, a gente morando no Rio de Janeiro, ela tinha lá as suas crises pessoais, não era uma crise no relacionamento, mas em relação ao chamado. E ela falava assim: vamos embora. Eu falava: vamos. Né? E eu falei, tirava a mala. Você também guarda a mala em cima do guarda-roupa? Tirava a mala em cima do guarda-roupa, colocava na cama, falou assim: agora você vai orar. Foi Deus que te chamou e não eu. Se você orar e Deus falar que é para a gente ir embora, na volta a gente faz as malas, a gente vai embora. E então ela falar com Deus é algo sério. Tem gente que fala assim: não, vou pedir confirmação para Deus. Nossa, senti paz no meu coração. Deus não falou nada. E aí eu voltava, às vezes que isso aconteceu, eu voltava, estava ela lá. Deus falou que não é tempo de ir embora. Então, as decisões que nós temos tomado, nós temos orado em relação a isso? Gente, eu vou contar isso aqui só para você ter noção, para não entrar em exemplos aqui, que talvez alguém pode coincidir com a sua história, você pode achar. Mais uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, e eu fui. Esse foi o dia mais perdido da vida. Sabe, teve coisa que você já fez na vida, que você falou assim: cara, eu perdi meu tempo? Esse. Eu fui na casa dessa pessoa, e ele disse o seguinte: pastor, resumindo a história, para também não quero tomar o seu. Você sabe que eu tive um problema no meu casamento, eu separei da minha esposa por um tempo, eu sei. E eu saí de casa, sei. E nesse tempo que eu saí de casa, eu conheci outra mulher, estou sabendo. E eu fiquei 1 ano vivendo com essa mulher, senti saudade da minha família, eu voltei para casa, falei, estou sabendo. E ele estava na casa, tinha voltado com a esposa. Aí ele falou assim: mas eu tenho uma dúvida. Eu estou orando a Deus, buscando uma direção de Deus, porque eu não sei se é para mim ficar com a minha família ou é para mim voltar com essa mulher. Estou falando para você, irmão. E a gente escuta cada coisa. E ele estava orando para ouvir a voz de Deus. Se ele abandonava a família dele para ir com essa mulher que tinha sido amante, ou se ele permanecia lá. Você acha que eu ajudei ele a orar? Agora, se a gente for parar para pensar,
A maioria das coisas que a gente leva para Deus, se você for analisar exatamente o que está acontecendo, você não tinha nem coragem de orar aquilo. Às vezes a gente ora, irmão, contra pessoas. Sabia disso? E você sabia que o Provérbios fala assim, que se você orar contra o seu inimigo para que algo mal aconteça com ele, Deus vai abençoar seu inimigo? Você sabia disso? Fala assim, que se você orar pelo seu inimigo, para ele, vamos usar, para ele se dar mal, diz que Deus vai abençoá-lo. Inclusive, Jesus ensina para a gente orar, inclusive, pelos nossos inimigos. Aí, de repente, você está aqui, está orando contra o pastor. Irmão, não se levanta contra o ungido do Senhor, não, que não vai dar certo. Então, tem certa situação que a gente se coloca para orar, irmão, que a gente acha que a gente está buscando a vontade de Deus. Se a gente simplesmente lesse a Bíblia, a gente nem perdia tempo. Não é verdade? Se a gente lesse a Bíblia, realmente, a gente nem ia perder tempo. Então, diante da situação, eles foram falar com quem? Com Deus. Então, antes de qualquer coisa entrar no teu coração, antes de deixar seu coração se encher de qualquer coisa, apresente-se a Deus, a última palavra é a dele. Você pode ir numa consulta médica, o médico falar assim, é isso daqui. Ele é o homem da ciência. Mas agora você vai falar com o homem que é o médico dos médicos. Você chega na sua casa, o dono do caminho, e fala, Senhor, é isso aqui que estão dizendo, eu quero saber o que o Senhor está dizendo. É assim que funciona. Alguém vai dizer assim, acabou. É isso que estão dizendo, mas Senhor, eu quero saber qual é a palavra que o Senhor tem para mim. É isso que eles fizeram, eles ouviram a palavra seguinte, vocês não podem falar mais. E eles foram diante de Deus e falaram, Senhor, eles disseram que não é para a gente falar mais, agora a gente quer saber o que o Senhor tem para nós. Então, se você só tem uma palavra do que estão dizendo, ou do que a circunstância está apontando, você, muito provável que vai ficar pelo meio do caminho. Agora, se você ouvir a palavra que Deus tem para você, aí o chão vai tremer. E com quem você compartilha as suas lutas e as suas dores, são as pessoas que vão te ajudar a eliminar aquilo que é prejudicial ou não na sua vida. Se você for conversar com uma pessoa sem sabedoria, por exemplo, a esposa chega e fala assim, olha amiga, eu vi uma mensagem, eu vi alguma coisa suspeita do meu marido. Homem nenhum presta. Já começou um conflito no seu coração. Agora, se essa pessoa tem sabedoria e fala assim, vamos orar, vamos buscar entendimento, vamos conversar, você deve procurar e conversar com ele. Então, com quem nós compartilhamos pode editar aquilo que cai no nosso coração ou não. Então, querido, apesar da gente ter liberdade para decidir a decisão que a gente vai tomar, não custa a gente apresentar isso a Deus, amém? Então eles ouviram, vocês não vão mais pregar. Eles foram soltos, agora eles têm que decidir se eles vão ou não vão. O recado foi dado. E eles se reúnem com os companheiros, e os companheiros falam assim, vamos apresentar isso a Deus. E no versículo 25, olha o que diz aqui. Isso já é a oração deles. Falando para Deus, tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Ou seja, quando eles começaram a orar, eles já oraram em cima da palavra, dizendo, na tua palavra já dizia isso. Teu Espírito Santo já disse isso ao seu servo Davi. Querido, tem coisa que a gente está procurando saber que o Espírito Santo já disse e ainda a gente não sabe. Tem resposta que você está buscando, que ela já foi liberada, mas você ainda não leu. Tem solução para a tua vida, que você já está aqui, só que você ainda não encontrou. A resposta já estava na oração dele, dizendo assim, o rei Davi já disse, que os inimigos se levantam contra o seu ungido. E eles identificam, isso aconteceu com Jesus, agora está acontecendo com a gente. Ou seja, Deus já tinha avisado.
Deus não deixa nenhum dos seus serem pegos desprevenidos. Sabia disso? O inimigo não pega nem o Filho de Deus de surpresa, porque a tudo o Senhor revela aos seus. Mas aqueles que estão ligados ao Senhor. Pra você ter uma ideia, o judeu hoje, é um povo tão abençoado, um povo que conhece tanta palavra, mas eles ainda não sabem que Jesus, o Messias, já veio. Olha só. E Jesus já veio, agora já está voltando, e os judeus ainda não acreditam, porque, apesar de todo o conhecimento, eles estão cegos para a verdade. E não é conhecimento que nos salva, querido, é relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que conhecem da palavra, conhecem disso, conhecem daquilo outro, mas não tem intimidade com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Então, você não precisa ser um doutor em teologia para conhecer Deus. Não, você tem que ter um coração quebrantado e ter sede de relacionamento com Ele. Então, o Senhor falou antes. Ele fala aqui: tu falaste pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Ou seja, não adianta se levantar. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida vai acontecer. Agora, a gente precisa saber para onde Deus está nos conduzindo. Porque um marinheiro, naquele barco a velas, ele tem uma direção, pela bússola, pela lua, pelo um farol, ele tem uma direção. E os ventos nem sempre vão ser favoráveis. Quando o vento é favorável, ele faz o quê? Arma a vela, estica o pano aí e deixa o vento levar. Está indo na direção certa. Eles ainda têm como direcionar, se o vento está mais ou menos, mas usa a força do vento. Ou se fala, o vento está ao contrário, o que eles falam? Baixa a vela. A gente vai ficar parado, mas o vento não vai levar para o lado errado. Agora, se a gente não sabe a direção de Deus, querido, tanto faz. Agora, algo muito importante que nós precisamos fazer: anular as palavras do diabo que tem vindo no seu coração. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que neste momento, nesses dias, o diabo está martelando no coração sobre algumas coisas que vai totalmente contrário àquilo que Deus tem para a sua vida. E você não pode deixar isso cair no seu coração, porque isso derruba qualquer um. E você sabe da história do profeta Elias. O profeta Elias era o maior profeta, considerado o maior dos profetas até hoje. Mas ele, diante de uma ameaça, diante de Jezabel, que falou assim: eu vou te matar. Ele foge, vai para um lugar, fica escondido numa caverna, lá todo depressivo, chorão, quase morrendo lá, por conta de uma ameaça, uma palavra do inimigo que caiu no coração dele. Agora eu quero dizer para você, em nome de Jesus, anula essa palavra no teu coração agora. Anula essa palavra de morte: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém isso, ninguém aquilo outro, não vai dar certo, eu vou morrer, eu não sei o que tem, então todo mundo contra mim. Anula isso no teu coração, porque não é isso que Deus tem para você. Você é livre para decidir se você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ou você cai nas armadilhas do inimigo. E às vezes o inimigo não é nem o diabo, o inimigo é a nossa mente. O inimigo é o nosso coração. Então, imagina ali, quem eram esses discípulos? Eles eram homens simples, cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Mas eles não podiam contra o Império Romano, eles não podiam contra o poder do Sinédrio, eles não podiam contra eles. Eles estavam ameaçados de morte. Agora a gente precisa saber que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Olha o que diz no versículo 26 e 28. A gente vai encerrar no 31. E aí na oração deles, eles vão apresentar para Deus. Irmão, você já orou a palavra? Você já orou a palavra? A oração mais poderosa é a palavra. Ah, eu não sei como orar, então pega a palavra. Pega o Salmo 91. Como é que começa o Salmo 91? Como é que começa o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do... Você fala assim: esse sou eu. Eu habito no seu esconderijo.
Essa palavra diz sobre mim, e eu tenho direito porque o Senhor declarou essa palavra sobre mim. Então você vai declarar a palavra que você está dentro. Agora, cuidado você declarar a palavra de seguir assim: no reino dos céus não entrarão os adúlteros, mentirosos. Cuidado. Cuidado onde você está encaixado na palavra. Amém? Mas eles oram a palavra. Ele fala assim: seu servo Davi disse isso. E eles começam a apresentar ao Senhor assim, olha o versículo 6. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui já é o que Davi diz. E aí ele vai falar, de fato, da mesma forma que aconteceu com Davi, ele vai falar assim, aconteceu com Jesus e está acontecendo conosco. Aqui foi o que aconteceu com Davi. Ele fala assim, os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, ele vai falar de Jesus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Isso aqui é poderoso. Ele fala, tudo isso que aconteceu, eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor queria que acontecesse. Olha como é que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Jesus foi perseguido ou não foi? Sim. Jesus foi preso ou não foi? Foi. Ele foi condenado mesmo sem ter nenhuma culpa? Foi. Ele foi morto? Foi. Agora, era vontade de quem que isso acontecesse? Era vontade de Deus, que ele havia profetizado isso desde o início. E o próprio Jesus, ele dizia, na mesa ele diz assim, eu vou morrer. E teve um momento que ele falando com os seus discípulos assim, eu vou morrer. Pedro falou assim, vai nada. E Jesus estava dizendo, mas era isso a vontade de Deus. Você já parou para pensar que tem coisas na sua vida que não deu certo porque Deus queria que não desse? Você já parou para pensar que teve coisas que deu muito errado na sua vida e era a vontade de Deus? Você já parou para pensar que tem gente que morreu, que você amava e foi Deus que quis que fosse desse jeito e nem por isso ele deixou de ser Deus, nem por isso ele deixou de te amar, nem de amar a pessoa que ele tirou de você? Ou você pode, quem sou eu, quem é você para questionar a soberania de Deus? Vai conversar com Jó. Se você sofreu mais que Jó, você ganha a resenha. Mas Jó questionou de todo jeito. Mas Deus olhava para assim, onde estava você? Quando eu criei as estrelas? Onde estava você quando na profundeza dos mares eu criei? Onde estava você? Os discípulos estão dizendo assim, agora deixa eu traduzir, como eu estou entendendo essa palavra aqui, que os discípulos estão orando. Senhor, Davi disse mesmo, que estava na nova palavra, que isso ia acontecer. Que os seus ungidos iam ser perseguidos. E isso aconteceu com Jesus. Ele, ungido, ele foi perseguido e ele morreu. E tudo isso aconteceu porque era da sua vontade. E sabe qual a conclusão que eu entendo aqui no coração deles? E se tiver que acontecer com a gente, tudo bem. Lembra dos jovens na fornalha? Lembra dos jovens na fornalha? O que eles falaram? Se essa for a vontade de Deus, então é aqui que nós vamos ficar. Lembra o que Esther disse? Se perecer, pereci. Querido, a questão não é a dificuldade, não é a situação, é se você está no lugar que Deus queria que você estivesse. Você pode, irmão, como já aconteceu, eu estava, eu vivi momentos na vida que eu estava no meio da favela, no meio de tiroteio. Deitado no chão, debaixo da mesa, e bala passando, e fogo comendo, irmão. Se eu tinha medo de morrer, claro, mas uma certeza que eu estava no lugar certo, onde Deus queria que eu estivesse. Então não é a realidade do que está acontecendo que define a paz do meu coração, é se eu estou no centro da vontade de Deus ou não. É melhor você estar no meio de uma guerra, irmão, mas você está no centro da vontade de Deus, do que você estar nas ilhas do Caribe fora dela. É isso que a gente não entende. Nosso coração não consegue assimilar isso, porque nós somos ensinados todo dia que a gente tem que viver bonança todos os dias. Se você não prospera, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Se você não está saudável, é porque tem alguma coisa errada. E às vezes não tem mesmo. Às vezes o problema é falta de cuidado mesmo. Mas, querido,
qual é o propósito, para que Deus te chamou. Não tenha dúvida que vai ter resistência, não tenha dúvida que vai ter que decidir todos os dias, mas é o seguinte, versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Eu e você não podemos decidir. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu estava ouvindo, não sei quem disse essa semana o seguinte: Deus, quando criou, Ele disse que criou os céus, criou a terra, criou os animais, e Ele disse: domine sobre tudo. Não deu poder de domínio para os homens? O homem tem a capacidade para dominar sobre tudo. Mas uma coisa Deus fala assim para nós: sobre o dia de amanhã, você não tem controle. Nós podemos dominar, o cara monta em cima de um touro, o homem constrói um foguete que vai para a lua, volta, agora até o foguete vem de ré. O cara tem a capacidade de quebrar a velocidade do som dentro de uma máquina. O cara cria um submarino, o cara tem a capacidade de tudo isso aqui, mas o senhor fala agora sobre o dia de amanhã, o que vai te acontecer? Você não tem controle nenhum. Vocês viram a imagem do Rio Grande do Sul? 9 horas da manhã, todo mundo andando na rua. Quando deu 1 hora da tarde, irmão, já tinha mais de 3 metros de água. Você não ficou pensando como eu, mas será que esse povo não deu tempo de correr, pegar as coisas, algumas coisas assim, nem para salvar o cachorro? Não. Agora, você acha que quando eles dormiram na noite, eles sabiam que de manhã ia estar assim? Nós não temos controle sobre nada. Agora, tudo o que acontece é aquilo que o Senhor havia decidido de antemão. Mas enfim, então eles vão orar. Agora você tem que decidir se eles vão parar ou não. Versículo 29. Atos 4, 29. Até agora eles apresentaram o Senhor. Agora eles apresentaram a situação. Agora eles vão pedir algo. Agora, versículo 29. Senhor, considera as ameaças deles. E olha só isso aqui. Capacita os teus servos para anunciar a tua palavra, o quê? Corajosamente. Por que você acha que eles oraram pedindo para o Senhor capacitar eles para apresentar a palavra corajosamente? Estavam com medo, gente. Esses caras eram os bons mesmo, eles estavam com medo. Eles estavam sob ameaça. E eles tinham a convicção que se eles saíssem dali pregando, eles poderiam ser mortos na rua. Mas a oração deles é: agora, Senhor, leve em consideração a palavra deles e dá-nos ousadia, dá-nos coragem para pegar essa palavra. Você já entendeu como é que nós vamos orar hoje? Qual que é o seu medo? Quais são as palavras que está lançando sobre a sua mente? Fala: Senhor, considera isso. E Senhor, capacita-me a superar esse medo que está vindo sobre mim. Essa é a oração. A oração deles é sincera. Sabe o que eles falaram? Senhor, aumenta a potência. Aumenta a potência. Quem dirige aqui sabe. Lembra algumas pessoas que quando ia para Sumaré, que passava debaixo daquele tuninho lá perto do... Ali que você ia ali pela... Como é que eu posso dizer ali? Como é que é o nome lá? Horto, né? Tinha um horto, agora não, agora passa por cima. Mas assim, era um caminho, irmão, que só passava um carro. O ônibus passava na fina. E tem uma teoria que, na nossa mente, que é o seguinte: quanto mais rápido você passar, parece que o carro encolhe. Não já aconteceu isso? Você vai passar num lugar apertado, se você passa devagarinho, parece que você vai bater do lado. Agora, se você passa rápido, parece que o carro encolhe, assim, ó. Não sei se já aconteceu com você. Então, naquele tuninho lá, quanto mais rápido, parece que mais... Então, por quê? Quanto mais medo, parece que as coisas vão dar errado. Então, sabe qual é a oração dele? Senhor, acelera, aumenta a potência. Aumenta a potência. Sabe o que você precisa? Não é parar, você precisa aumentar a potência. Se você ficar com medo, querido, se você ficar aí, mas a sentença, o diagnóstico, o que eu estou enxergando, então, acelera. Fala: Deus, eu quero viver mais intensamente, eu quero mais coragem, eu quero mais ousadia, eu quero ir para cima. Os caras são malucos.
E mais do que isso, não é a oração, é a resposta. Olha a resposta de Deus no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram, mas eles não tinham ficado cheios lá no capítulo 2? Lá no 1:8? O Espírito Santo não tinha descido sobre eles, sim ou não? Eles não tinham sido cheios? O que é cheio? É cheio. Você chega no posto de gasolina, o que você fala? Enche o... Se o tanque estiver cheio, consegue encher alguma coisa mais? Significa que nesse momento eles estavam vazios. Não significa que o Espírito Santo não estava com ele, mas eles estavam desgastados, com medo, ameaçados. Eles estavam lá e eles oram: Senhor, aumenta a potência. Sabe o que acontece? Diz que o chão tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. E se você ler a sequência daqui, querido, eles vão e eles começam O que acontece depois aqui é aquele versículo que a gente compartilha muito sobre oferta. Que eles vendiam todos os seus bens e depositavam aos pés dos... E depois na sequência vem quem? Ananias e... Agora, fala para mim, por que será que eles vendiam tudo que eles tinham e depositavam nos pés dos apóstolos? Será que eles consideravam a possibilidade que eles iam morrer? E que não tinha mais nada nessa terra que importasse senão fazer a vontade de Deus? Agora, se eu e você não tem convicção de que a gente vai entregar a nossa vida para Cristo, a gente não entrega nada mais. Eles naquele momento, querido, mais do que vender um terreno, mais do que vender um carro e colocar lá sobre generosidade, é o seguinte: nada mais importa, a nossa vida está nas mãos de Deus. Porque eles entendiam que da mesma maneira que Jesus morreu, nós também vamos morrer. Então nós precisamos estar dispostos a entregar tudo. Nós precisamos estar dispostos a morrer pelo nosso Senhor. E louvado seja Deus que na nossa realidade nem representa a morte física. Mas a morte aqui é abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos direitos para fazer a vontade dEle. Então, quando nós passamos por esse processo, irmão, de pressão, de medo, e você consegue transicionar isso, colocar diante do Senhor, falar assim: eu coloco isso diante do Senhor, e capacita-me a superar isso que está diante de mim, diz que o chão vai tremer. Então, as situações de avivamento, de derramar do Espírito Santo, elas acontecem em situação de pressão. É a situação de... Quando é que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão? Quando ele estava indo para a praia? Quando ele estava indo para o churrasco? Quando o inimigo estava vindo contra ele. A gente não tem problema, a gente não tem desafio, a gente não tem dificuldade. Para que o Espírito Santo vai te encher? A gente vem para o culto aqui, você vem, aí a pessoa fica: a igreja é fraca, né? Não derrama, não vem, não desce, não acontece. Ué, para que Deus vai te encher? Você sair daqui e dormir no sofá? Deus vai te encher para quê? Para você fazer uma janta mais gostosa? Agora, se você sair daqui com a intenção de pregar o evangelho, de curar os enfermos, ganhar a vida, ele enche. Ele enche. Porque tem propósito, porque Ele vai te encher. Deus me enche, porque nossa, você sabia que o Espírito Santo, irmão, deixa a pele limpinha. Mas se a gente começar a pregar assim, irmão, que você é cheio do Espírito Santo, vai fazer a sua pele ficar lisa, meu amigo, vai encher isso aqui. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, vai fazer você ganhar mais dinheiro, mas enche isso daqui. Mas o Espírito Santo, ele só vem sobre a nossa vida porque a gente precisa para fazer a vontade dEle. Para que eles receberam o Espírito Santo lá no início, antes? Para pregar. Para que eles receberam? Para pregar.
Eu não prego, não evangelizo ninguém, não faço a obra, não faço nada, nem ofertar na igreja oferta, não faço nada para ninguém. Quer ser cheio? Para que Deus vai te encher? Para que Deus vai me encher? Só para mim ficar pulando, saltando e fazendo? Para quê? Não é circo isso aqui. O Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo só faz sentido na vida de alguém se essa pessoa for testemunha dele. É para isso. Então, uma situação totalmente de medo, com cheiro de morte, eles tinham que decidir se eles param de pregar ou se eles fazem aquilo que Jesus tinha mandado eles fazer. E quando eles apresentam diante disso, isso diante de Deus, diz que Deus não só fez a terra tremer, mas encheu eles do Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé? Eu creio que talvez tenha alguma coisa, talvez não seja nessa dimensão na sua vida, mas talvez tenha alguma decisão que você precisa tomar, algumas áreas da sua vida que você precisa se posicionar. E você precisa decidir se você volta atrás ou se você permanece naquilo que Deus te chamou. E apesar de você ter sido liberto, apesar de você estar livre, você tem que decidir. Só que você está com muito medo. Você está com medo de voltar, você está com medo de cair, você está com medo do que vão falar, você está com medo de um monte de coisa. Mas você tem que colocar isso diante do Senhor. E falar para Ele: Senhor, enche-me. Senhor, eu preciso que o Senhor aumente a potência agora. Quem quer que o Senhor aumente a potência aqui, gente? Talvez a sua questão não é medo. Talvez você precise de resistência. Talvez você precise de paciência. Talvez você precise de fé. Eu tenho certeza que você não precisa de dinheiro, por mais que você ache que você precisa, porque o dinheiro é consequência daquilo que Deus ele pode fazer na nossa vida. Mas nós temos grandes desafios. Todo mundo aqui é grande, porque o que pode ser grande para mim, de repente não é grande para você, ou vice-versa. Mas só você sabe para a tua vida o que você está vivendo agora. E a minha questão, querido, o que nós vamos orar para Deus? Diz assim: Deus, livra de mim esse cálice, ou aumenta a potência. A oração, irmão, desses discípulos aqui foi um negócio extraordinário. Eles dão, ó, imagina você, eles saíram da prisão, dizendo assim: foi por pouco, achamos que a gente ia morrer. Quando eles entram dentro de casa, conta tudo para eles, para os amigos que estão ali para a igreja, e fala assim, na oração: Senhor, aumenta a potência que nós vamos sair daqui. Só que nós estamos com medo. Então, Senhor, faça com que nós venhamos pregar essa palavra com coragem. Sabe por quê? Deus ele não brinca com ninguém. Me diga na Bíblia quem Deus mandou ir que Ele mandou voltar. Me diz alguém que Deus enviou para algum lugar e falou assim: agora volta, que eu na verdade eu estava enganado. Irmão, nós não temos caminho de volta, amém? E tem uma canção, nós vamos cantar ela hoje, que fala que Jesus ele pede para orar por trabalhadores. Ele fala para enviar esses trabalhadores para a seara. E quando ele envia, e esse envio não é um envio assim, ó, vai se você quiser. Irmão, eu amo estar nesse lugar, amém? Eu amo cada um. Alguns mais do que os outros, confesso. Eu amo estar aqui. Mas na verdade eu estou aqui porque eu não tenho opção. Opção eu tenho. Fazer o que Deus me chamou, ou me opor àquilo que Ele me chamou.
Então essa palavra, ekbalo, que está lá em Mateus 9,37, quando ele fala envie os seus trabalhadores para a seara, é expulsar. Um dia você vai falar para o seu filho assim, ekbalo. Você vai expulsar ele de casa. Em que sentido? Você vai e não vai voltar mais. Você não vai voltar mais como filho, você vai voltar como marido, como pai, mas você vai porque você tem que fazer a sua história. E o Senhor, quando Ele envia os seus discípulos, Ele fala assim, ó, Ele expulsa os seus discípulos. Agora o Senhor já nos enviou e a gente está voltando para a casa do papai e da mamãe. É quase que isso. Você já saiu para viver aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí não deu certo, você volta com a malinha para a casa da mãe. Meu quartinho está pronto aí? Tá, meu quartinho está ainda? Tem meu TT aí? E às vezes a gente volta, infelizmente, às vezes acontecem situações que você teve que voltar, né? Não se sinta ofendido por conta disso. Mas o Senhor, irmão, quando Ele envia uma vez só, amém? Então quer dizer que aquela palavra que o Senhor declarou sobre a sua vida, Ele não volta atrás. Aquilo que Ele te enviou para fazer, Ele não volta atrás. É daqui para frente. Agora, pode acontecer no caminho, acontece comigo, acontece com você também, que a gente fica abalado. Para no meio do caminho, volta e lembra a palavra que Deus te disse e fala assim, aumenta a potência. Porque, irmão, não demorou nem uma semana do Pentecostes. Aqui eu posso estar enganado, mas eu acredito que não passou muito tempo. Não passou quase nenhuma semana do Pentecostes, o Espírito Santo teve que encher eles de novo. E a gente acha que aguenta ficar sem a presença, sem estar num culto, mais de 15 dias, 20 dias. Os apóstolos que viveram 3 anos com Jesus Cristo, viram milagres, viram a multiplicação dos pães, o menininho com o pãozinho, o peixe, nós ouvimos aqui, milagre, coxo, cego, tudo aquilo lá. A hora que o Espírito Santo vem sobre eles, eles vão a pregar, na primeira dificuldade que eles têm, eles voltam e falam assim, nós estamos com medo, o Senhor aumenta a potência. O Senhor fala, eu vou encher vocês de novo. O culto domingo foi tremendo, não foi maravilhoso? Saímos daqui cheios, renovados? E você acha que você não precisa de novo, não? Precisamos de novo. Se eles precisaram ser cheios de novo, por que eu e você não precisamos? Porque para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Naquele primeiro momento, eles precisavam de poder para expulsar, curar, expulsar demônios. Eles saíram do Pentecoste, curando, né? As pessoas se convertendo. E agora, qual que é a unção que o Senhor trouxe sobre eles? Ousadia, coragem. Então, cada dia, querido, o Senhor precisa nos renovar com uma unção, com um espírito para alguma coisa. O que você precisa para esses dias? O Senhor Ele quer te enviar desse lugar. E nós vamos orar, amém?